Eu fiquei sabendo de um novo aplicativo da Shalom Brasil. Você poderia me falar mais sobre esse aplicativo? Pois é, Michele, é a voz da comunidade judaica brasileira. O aplicativo da Shalom Brasil traz conteúdos exclusivos, benefícios e muito mais para você. Que tipo de benefícios tem dentro desse aplicativo? Bom, lá a gente tem descontos diversos, vai desde Iguatemi com 50%, 75% na Centauro e muito mais. E que tipos de conteúdos eu encontro dentro desse aplicativo Shalom Brasil? Bom, primeiro sobre o judaísmo, é óbvio, mas também tem eventos da comunidade, eventos lá fora de Israel, coisas totalmente exclusivas para você da comunidade e para quem está interessado também. Então eu gosto de me manter informado, eu vou baixar agora esse aplicativo. Aonde que está disponível? Apple Store e Google Store. Baixe já. Você confere as últimas atualizações da guerra em Israel com o professor Samuel Feldberg, o nosso correspondente internacional. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a notícia realmente importante é a do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, com algumas ressalvas. Primeiro, o acordo é firmado entre Israel e o governo libanês, apesar de o alvo do acordo, obviamente, serem as atividades do Hezbollah. O acordo deverá vigorar por 60 dias antes de eventualmente tornar-se definitivo e vai depender de cumprimento de várias das cláusulas que impedem o Hezbollah de atuar na zona da fronteira, prevêem a retirada das suas forças para mais além do rio Litani e talvez o elemento mais complicado dessa tentativa de acordo seja o fato de que o exército libanês é aquele que vai ter que impedir que o Hezbollah atue na região. Vai depender basicamente da boa vontade do Hezbollah e do seu interesse em evitar uma continuidade do conflito. Os israelenses já reagiram ao que chamaram de violações do cessar-fogo logo nos primeiros dias. Atiraram contra um grupo que se movia em direção à fronteira, alegando que ele incluía elementos do Hezbollah, e atacaram uma base de produção e lançamento de foguetes que provavelmente deveria ter sido eliminada de acordo com os elementos do cessar-fogo. Vai ser um período tenso. O passado mostra que esses acordos são muito frágeis, mas traz uma esperança de que a população israelense possa voltar para suas casas no norte do país. Em Gaza não há muitas novidades. Continua a guerra de atrito nas áreas onde o Hamas volta a atuar contra tropas israelenses de forma pontual. Não há, infelizmente, notícias sobre os reféns. E o que sim ocorreu essa semana foi a introdução da Turquia no circuito de negociação. O Egito diz que o Hamas foi avisado que está isolado, que deveria aceitar algum tipo de acordo. O Hamas continua insistindo em uma retirada total dos israelenses do território da faixa de Gaza, incluindo o corredor Filadélfia, algo que o governo israelense não vai aceitar. E talvez mais importante que isso, insiste na libertação de alguns poucos reféns, menos de 10, em troca de um número enorme de prisioneiros palestinos, algo que também a opinião pública israelense é pouco provável que aceite. Então, há nesse momento uma estagnação. O único elemento de esperança é trazido pelo fato de o Hezbollah ter desvinculado as suas ações do que acontece na faixa de Gaza. Portanto, o Hamas perdeu o apoio do Hezbollah e com a eleição de Trump, provavelmente também uma boa parte do apoio iraniano ou da disposição dos iranianos de se engajarem a favor do Hamas. E, finalmente, continua a repercutir o indiciamento de Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant pelo Tribunal Penal Internacional, equiparando-os, na verdade, a
líderes terroristas que perpetraram os ataques de 7 de outubro. Os Estados Unidos provavelmente se posicionarão de forma muito veemente depois da troca de governo, e se países europeus que já declararam que prenderiam os 2 líderes israelenses se eles chegassem aos seus territórios, isso provavelmente vai levar a algum tipo de ameaça de sanção por parte dos Estados Unidos, o que deve, de certa forma, flexibilizar essa decisão. Mas é um claro indício de como as organizações internacionais vêm tratando Israel e outros países, claramente com 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, somente más notícias essa semana, ainda que o acordo no Líbano possa trazer uma luz no fim do túnel. Nos vemos na próxima semana.